E aí, gente boa! Esse é o vídeo da segunda parte do conto Seminário dos Ratos. Solta a vinheta, Barbosa! Se você não viu, se você caiu nesse vídeo por acaso, esse é o segundo vídeo sobre o Seminário dos Ratos, então para aqui, vai ver o primeiro, tá? Lá eu vou apresentar os convidados que estão falando aqui, meus maravilhosos amigos, que eu deixo de novo, meu muito obrigada a todos eles. Então, vai lá ver o primeiro e depois você volta para ver aqui essa segunda parte, então. Nós. Vamos continuar, então, parte 2. Eu chamei o Mal porque, além dele ser meu amigo e um excelente professor, ele justamente pesquisa, né? E daí que o conto da Lígia Fagundes Telles tem uma epígrafe justamente do Drummond. Tem como epígrafe um trecho de um poema do Drummond que é: "Que século, meu Deus!" exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. E aí eu resolvi ir atrás do Mal para a gente entender um pouquinho como essa epígrafe pode nos ajudar a interpretar esse conto, né, Mal? Vamos começar falando um pouco da importância de uma epígrafe? Vamos. Eu quero falar antes da importância de um canal chamado Fala para Camões. Não sei se você conhece. Eu descobri faz pouco menos de um ano e já assisti um monte de coisa, já até participei de um pedacinho lá no que falava do Guimarães Rosa. Acho que é super difícil fazer esses vídeos que comentam obras na internet. Tenho assistido coisas horríveis, de abordagens extremamente superficiais, de pessoas que pegam a obra e falam: ai, que lindo! Ah, é lindo, ah, é um dos meus preferidos, mas o que a Ju faz aqui no Fala Pra Cá, mas é mostrar o porquê, e é principalmente partir para uma abordagem extremamente sincera, pessoal, de compartilhamento, que eu acho que faz toda a diferença nessa linguagem. Não é de cima para baixo, não é acadêmico, não pretende, sim, dar explicações, passar conceitos, chegar a conclusões, mas numa conversa, na construção desse raciocínio, que eu acho que é uma raridade na internet pelas coisas que eu tenho visto por aí. Então, fico muito feliz de estar aqui, será que eu posso dizer, ao vivo, com a Ju me fazendo perguntas e a gente podendo conversar sobre isso, mesmo porque a Ju é uma professora que eu admiro muito. Eu vejo as coisas que ela faz, eu acompanho as postagens, ela viajou com a gente já em mais de uma oportunidade, e eu tenho essa sensação de troca que é uma delícia, e principalmente por ela ser muito mais nova do que eu, uma sensação de continuidade, da gente poder trocar e de que essas coisas vão... E que tem gente jovem muito legal e que tem uma visão muito renovadora e interessante da literatura, como ela está provando ao fazer esse vídeo, né? Extremamente cheio de referências e grande, já que ela fala para Camões mesmo, e não tem limite de tempo. Então, primeiro eu quero registrar a minha emoção de estar participando aqui. Mesmo que dê umas travadinhas, acho que dá para entender o contexto. E aí, ela falou... Vamos falar de epígrafe? Oi. Eu é que agradeço, né? Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é justamente trazer pessoas para me ajudar, né? E aí, maior honra ter Maurício aqui no meu canal. Inclusive, depois eu vou deixar embaixo o canal do Paleta Cultural, na descrição do vídeo, a série de Drummond que o Maurício está fazendo, de análise do Claro Enigma. Então, estamos juntos, meu querido. Vamos juntar tudo que a gente vai longe. Então, olha, a epígrafe, para mim, né, ela indica um pouco uma inspiração, ela é um exercício de intertextualidade que o próprio autor fez. Então, na verdade, eu acho que a epígrafe ela também tem um caráter muito legal, que ela é quase uma declaração de humildade, como se a pessoa dissesse: não fui eu que primeiro pensei sobre isso, não sou o dono dessa metáfora. Essa referência ela até pode ser óbvia ou repetida por muitos autores em muitos tempos, e isso não invalida a analogia que eu estou propondo. Pelo contrário, isso valida, né? São outras pessoas que corroboram o meu discurso e que, portanto, tornam essa metáfora, no caso, a relação dos ratos com o edifício, tornam essa metáfora mais forte, mais potente, justamente porque ela é reproduzida. Então, na minha cabeça, quando a Lígia escreveu o Seminário dos Ratos, meio que naturalmente veio o verso do Drummond e ela pensou: putz, esse verso tem tudo a ver. Então, a epígrafe é por aí, é algo que tem tudo a ver
com aquilo que vai ser falado, que foi escrito por um outro artista e que te ajuda a ampliar a leitura a respeito daquilo. Tenho a impressão que isso é muito, a gente acabou de mencionar, e isso é muito claro do Guimarães Rosa, inclusive isso contribui muito para a compreensão de muitos dos contos de Sagarana. A existência da epígrafe faz todo sentido. E aqui eu acho que tem um probleminha que é um pouco spoiler, né? Nesse caso é um spoiler meio claro, porque a epígrafe ela é muito semelhante com a última cena do conto. Então a Lígia, enfim, mostrou, olha, não fui só eu que tive essa ideia, esse cara também teve, e meio que já conta o que vai acontecer. Acho que, antes da gente mergulhar aí no Drudes, eu chamo o Drummond de Drudes, para quem não me conhece, eu fico tentando também, esse é um recurso que eu uso claramente, assim, de mostrar que todos nós podemos ter amizade com os artistas, né? Eu posso ficar próximo do Drummond, ele é meu brother, eu converso com ele toda hora que eu estou mal, eu abro o livro e procuro uma resposta, ele é meu brother. E, então, por isso que eu chamo ele de Drudes. E acho que o processo do professor é tornar muitos dos autores brothers dos alunos. Vamos juntos ficar brother dessa galera, porque passar por esse planeta vai ser mais fácil, com essa companhia boa. Então, acho que tem essa questão da epígrafe, do porquê da epígrafe é um pouco por aí. O que motivou o autor, o que dialoga com o autor, que outras pessoas pensaram naquilo, no sentido de me mostrar humilde, dizer, olha, eu não sou o dono dessa ideia, mas eu posso relê-la, eu posso apresentá-la para você de outras formas e, inclusive, reforçá-la. O que você acha, Ju? Você concorda? Eu concordo completamente. Eu costumo dizer que a epígrafe é como se fosse ela desce o clima do que vem, né? Uhum. Ela tom do texto que vai ser usado, seja ele um romance, os romances também têm epígrafes, seja um conto, seja, enfim, até mesmo um poema. Estou E pensando na aí epígrafe da Relíquia, que é sobre a nudez, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Já que você falou que os romances também têm epígrafe, e realmente acho que nessa pegada vestibular, saber epígrafe e ver o sentido concentrado nela dá uma força, né? Porque acho até que dá para porque fazer perguntas a partir das a epígrafes. gente já teve na Unicamp, né, questão com a epígrafe do Matraga, por exemplo, lembra? Uhum, uhum. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, muito importante. E é isso, assim, o cara não botou, ou a mulher, no caso aqui, a mina, não botou uma frase à toa, né? De tantas que tem por aí, por que ela escolheu essa intertextualidade? Então, é porque realmente a gente tem que achar essa ligação, achar essa mensagem que a epígrafe está trazendo. Que às vezes a gente só vai achar quando termina mesmo o conto, ou se for um romance. Eu amo as epígrafes do Saramago também, sempre tem, né? Então, Uhum. eu acho que é isso. Quando chega que você olha para a epígrafe e fala, era isso. Então, E eu acho legal, Ju, inclusive, que isso sirva de incentivo para os alunos se aventurarem a colocar uma epígrafe aqui, outra ali nas redações. Porque elas também revelam repertório, porque elas também ampliam a leitura, né? Acho que o aluno pode se sentir encorajado, sim, a citar um trechinho de uma música, um pedacinho de um poema que ele goste. que a gente podia começar falando para os alunos, não só alunos, para o público aqui do canal, esse conto é um conto publicado em 77, então acho que um primeiro desse contexto de produção. O que está pegando no Brasil nessa época? O que é o Brasil em 77? Bom, 1974 é um ano de virada importante no Brasil, porque é quando você tem o fim do governo Médici, é quando você tem a ascensão de Geisel. Ao mesmo tempo, já se está começando a viver os primeiros efeitos da primeira crise do petróleo, do primeiro choque do petróleo de 73. Então, aquela cena do milagre econômico, daquele Brasil ufano, aquela coisa, Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país, corrente para frente, isso começa a sofrer um refluxo no campo econômico. Um crescimento que batia na casa chegou a bater na casa de 13%, 14% no governo anterior, agora começa a vir na casa de 6, 7%. E aí você pode me perguntar, mas espera, 6, 7%, porque a gente está vivendo hoje, isso é espetacular. Sim, mas a gente tem que ter como referência o que aconteceu antes, não o que ainda não aconteceu. Então, se você tem um crescimento na casa de 6, 7%, sendo que você tinha um crescimento de 13, 14%, isso significa um sinal amarelo, significa uma queda significativa.
Mais que isso, você tem todo aquele crescimento que veio do milagre econômico, ele gerou algumas coisas importantes. Primeiro, um aumento substancial da dependência do mercado externo, né? Havia uma dependência muito forte dos investimentos estrangeiros, das multinacionais, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, dos grandes órgãos internacionais do sistema financeiro, bem como havia também uma concentração de renda extraordinária. Aquele crescimento todo gerou uma concentração de renda, dentre outros fatores, porque, primeiro, aquele crescimento ele era muito impulsionado por uma política inflacionária, era um Estado que gastava muito, era um Estado que emitia muito, era um crescimento muito pautado na via inflacionária, e num choque terrível, esse crescimento também era pautado no chamado arroxo salarial. Então, você tinha uma correção do salário numa proporção normalmente menor que a inflação, ou próximo disso. Os salários eram corrigidos abaixo do que deveriam ser. Então, com isso, você usa o salário da população como uma forma de tentar frear a pressão inflacionária. Mas para manter o Brasil atrativo para os investimentos externos, investia-se muito forte na questão da correção monetária. Então, os investidores do mercado financeiro, aqueles que tinham muito dinheiro para aplicar em aplicações bancárias, eles tinham sempre correções muito altas. Então, você tem a correção no campo especulativo muito alta, você tem o Brasil muito atrativo, especialmente para as multinacionais, até porque o brasileiro está ganhando pouco por causa do arroxo salarial. É preciso fazer uma ponte rapidinha. As leis trabalhistas na Europa, elas eram muito rígidas. Eram leis que nasceram do pós-Segunda Guerra Mundial. Eram leis que derivavam daquele estado do bem-estar social que recuperava a Europa Ocidental do pós-guerra. Então, o trabalhador europeu ficou muito caro. O trabalhador europeu ficou muito pesado para essas empresas que olharam para a América Latina, para o mundo subdesenvolvido, especialmente para o Brasil, falaram, é ali, né? Ali a gente tem bastante trabalho e acaba gastando, em tese, bem menos. E aí o Brasil fica muito atrativo com essa política de arroxo. Então, economicamente, já é um cenário de refluxo. A segunda metade dos anos 70, a gente já começa a ter oscilações negativas no campo econômico, uma concentração de renda muito grande, mas e isso tudo mais grave, agravado ainda por um outro fator. O auge do milagre econômico acentuou uma tendência que já vinha dos anos 50, que era de uma forte migração do campo para a cidade e das grandes cidades de estados mais pobres para as grandes cidades dos estados mais ricos. Isso era um processo que já existia nos anos 30, 40, 50, na era Vargas, e se acelerou sobremaneira na época do milagre econômico. Então, você acaba tendo uma migração muito forte, especialmente do Nordeste para o Sudeste. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo crescem de forma absolutamente desenfreada. Você tem uma São Paulo que atinge, 5, 6 milhões de habitantes, assim, em menos de 10 anos, é um negócio extraordinário. E é claro que esses problemas sociais eles começam a aparecer de forma mais aguda. Por exemplo, eu me lembro, eu já sou um jovem senhor de 44 anos, eu me lembro quando eu era criança, minha família era toda de São Paulo e eu morava no interior. Quando a gente chegava em São Paulo, era assustador. A Marginal não era nem sombra do que é hoje. Você tinha uma pista, e aonde é hoje a pista, se não me falha a memória, a pista local ali era a favela. Então você entrava em São Paulo, era a favela de cabo a rabo. Você olhava para o Tietê, era aquele monte de espuma química, um misto de espuma com dejetos humanos, era um negócio horroroso, né? Desculpa, isso aquilo era assustador. É quando? É 80? Não. Um choque. Sim, eu estou falando aí de 82, 83. E a gente ouvia muito da mãe e do pai, aquela coisa, não vai no bairro tal que é perigoso. Né? Então, por quê? Porque são bairros pobres, são bairros em que, de fato, a violência era muito séria. Né? A violência urbana não é uma invenção recente. O crime organizado, ele nasceu em terreno muito fértil. Ele só aprimorou e hipertrofiou uma estrutura que já existia. Né? A desigualdade é sempre um terreno muito fértil para esse tipo de situação. Né? Então, esse Brasil da segunda metade dos anos 70, começo dos anos 80,
é um Brasil marcado muito fortemente por esse cenário. E isso começa a estourar no governo Geisel, né? A gente tem várias menções a isso no texto, né? Várias menções a esse contexto social. É de arrepiar o texto da mulher, é de arrepiar, é lindo, é impressionante. Então, economicamente, é isso. Socialmente, de certa forma, no en passant, é isso. No campo político, o que a gente tem? O Geisel, ele não é exatamente da mesma turma do Médici. Tá? É importante lembrar que, às vezes, a gente olha de fora, né? A gente dá uma olhada de fora assim e vê uma instituição como o Exército, e a gente tem a impressão de que é tudo padronizado, uniforme, que todo mundo fala a mesma coisa, pensa do mesmo jeito e reage do mesmo jeito. Não é. Assim como o Exército, assim como a Igreja Católica, que é muito verticalizada, como quaisquer outras instituições, você tem grupos políticos, você tem dissidências, você tem disputas, né? Existem olhares diferentes. E existia no regime militar dois grupos especialmente. De um lado, a chamada linha branda, o grupo castelista, ou o grupo da Sorbonne, que eram chamados intelectuais do Exército, eram oficiais que tinham um contato mais agudo com intelectuais, conservadores, naturalmente, com o campo político, faziam meio campo político. É esse grupo da Sorbonne que faz 64. É esse pessoal que faz 64, por quê? Porque para de lideranças políticas. Então, 64 não teria acontecido sem o apoio do Magalhães Pinto, que era o governador de Minas, sem o apoio de Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, sem o apoio de Carlos Lacerda, que era o governador do estado da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro, sem o apoio, o suporte de muitos empresários, de gente influente, de peso mesmo. Né? Sem esse suporte civil, não teria acontecido 64 e o regime não teria durado 21 anos. Os militares não fazem nada sozinhos. Sem esse eco na sociedade, a coisa não acontece. Né? Então, esse grupo da Sorbonne, ele foi o que promoveu essa aproximação entre os setores militares e os setores civis. Uma vez no poder, você tem vários golpes no golpe. Né? Já no governo Castelo Branco, o Castelo vai percebendo com o correr do tempo que ele não tinha, sob a corporação, a influência que ele pensava que tinha. Então, o outro grupo, que é a chamada linha dura, que é o pessoal da caserna, um pessoal mais militar e pautado numa ideia de doutrina de segurança nacional. Ou seja, é um grupo anticomunista ferrenho que combina mais a ideia de um governo autoritário com a repressão propriamente dita, em especial com a eliminação das oposições até que você tenha uma total segurança contra a ameaça comunista. Então, esse grupo era muito forte nos quartéis, esse grupo era muito forte nos bastidores. Quer dizer que não dá para piorar, né? Ah, sim, porque o que acontece? Se você pega o ato institucional número 1, que não chamava AI1, ele não nasce AI1, porque ninguém sabia que ia ter o 2. Então era um ato institucional. Se você vê pelo ato institucional número 1, que veio a ser o 1, em tese, em 65 acabava o regime. Em 65 acabava o regime. Só que aí, em 65, você teve eleições nas prefeituras das capitais. E os candidatos do governo sofreram derrotas substanciais nas principais capitais. É aí que o grupo da linha dura, nos bastidores, chegou no Castelo Branco e falou: camarada, o negócio é o seguinte, a gente botou o tanque na rua, botou a bunda na janela, e agora a gente perde nas eleições e volta para casa? Agora não dá, agora a gente tem que continuar. Aí veio o AI2. No AI2 já começa a se desenhar uma cena de mais autoritarismo. No AI2 o que você tem? Você tem a extensão do mandato do Castelo Branco por mais 2 anos. Você tem a extinção dos partidos políticos e a implementação do bipartidarismo através do ato complementar número 4. Começa a se desenhar uma cena mais fechada. Tanto que muita gente que apoiou 64, a partir do AI2, começa a não apoiar mais. Você tem um histórico editorial do Estado de São Paulo desancando o Castelo Branco. Dizendo, poxa, nós apoiamos, você traiu a revolução, né? Aí você tem o Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda tinha certeza que ele ia ser presidente. Ele tinha certeza.
né? E aí, quando vem o ato institucional número 2, ele percebe que os militares não vão embora tão cedo. E aí ele rompe com os militares. E aí Então, começam os arrependidos, né, gente? Olha só que coisa. Mas, o grande problema de você construir um governo autoritário é justamente isso. Porque você apoia um regime autoritário, mas quando você apoia um regime autoritário, você quebra a normalidade do Estado democrático de direito, você quebra a regra do jogo, todo mundo está inseguro, inclusive quem apoiou. Inclusive o próprio Castelo Branco, que vai percebendo que já não tem mais como segurar algumas coisas. Aí vem o AI-3, que implementa eleições indiretas também para os estados e prefeituras estratégicas. Ou seja, você vai ter um fechamento, né? Então, o Castelo, ele sai em 67, entra o Costa e Silva, que não é exatamente declaradamente da linha dura, mas a linha dura ganha muita força, é um momento de radicalização das posições políticas, de radicalização dos movimentos de esquerda, o pico dos festivais, da cultura e das movimentações contra o regime. 68 é um ano muito, muito, muito emblemático no mundo, né? E aí veio o AI-5, né? Em 13 de dezembro de 68 vem o AI-5 e aí é uma ditadura sem disfarces, né? Quando me perguntam, você acha que foi uma ditadura? Primeiro que eu acho um assim te perguntar se eu acho. Em certas coisas não é questão de achar, né? É uma questão de você pegar o documento, de você ler o AI-5 e ler, né? Se você lê o texto do AI-5, né? E que no material didático que eu sou coautor, eu fiz questão de colocar o texto, né? Para apreciação pública, porque está lá, você entra no site do Planalto, está lá. Né? No AI-5, o que fala? Está mantida a Constituição de 67, que já era a Constituição da ditadura. Né? Está mantida a Constituição de 67, mas ela não vale para o presidente. Ou seja, se o presidente precisar agir, ele pode agir acima da Constituição. Se isso não é ditadura, é o quê? E aí o Costa e Silva, ele teve problemas de saúde, ele teve uma isquemia cerebral, se não me falha a memória, acaba se afastando, e aí não deixaram o vice assumir. Por quê? Porque o vice, ele era um político mineiro chamado Pedro Aleixo, ele era civil, e na reunião que votou pelo AI-5, ele foi o único voto contra. É interessante porque tem um diálogo que é relatado entre o Jarbas Passarinho, também ministro, e o Pedro Aleixo. O Jarbas Passarinho pergunta para o Pedro Aleixo, teria perguntado para o Pedro Aleixo, o senhor votou contra o AI-5? O senhor não confia no nosso presidente? A resposta do Pedro Aleixo teria sido a seguinte: no presidente eu confio, eu não confio no guarda da esquina. Ou seja, existe uma coisa muito importante aí, que é uma capilaridade da violência, que é uma burocratização da violência, que vai estourar lá na rua. E quem está no Planalto, quem está no exercício do poder, não tem total controle. Entende? Esse é o grande ponto. Não tem total controle. Então, a capilarização da violência, ela se dá a um nível assim que vai desenvolver, vai acabar desembocando em distorções terríveis e violências terríveis, como o absurdo que foi a morte do Vladimir Herzog ou do Manuel Fiel Filho, né? Coisas que acontecem nos porões, sem que tenha sido necessariamente ordenado de cima. Né? Isso começa a acontecer com muita frequência. É um engano, e é um engano lamentável. Eu vou chamar de engano porque minha mãe me deu educação, mas é um engano absolutamente lamentável quando eu ouço pessoas dizendo: não, mas só quem era contra a ditadura que se ferrou. Isso é um equívoco que beira a desonestidade, para ser educado. Né? Não, todo mundo perde a segurança no regime autoritário. Né? E aí em 74, em 73, o que você tem? A violência do regime já tinha desarticulado a esquerda. Eu gosto sempre de usar uma análise, Ju, e você fica à vontade para discordar de mim à vontade. Quando você pega algumas canções anteriores a 68, né? Especialmente Apesar de Você, ou especialmente, para não dizer que eu não falei das Flores do Vandré, né? Elas carregam consigo um tom vocativo, né? Um tom de chamamento, um tom de embate. Né? Elas são canções pré-AI-5. Né? Tem uma certa Depois do AI-5 de reação. Né? Exato. Aí depois, quando vem o AI-5, que aí você tem a coisa fechada mesmo,
a desarticulação de movimentos culturais, o exílio de Caetano e Gil, por exemplo, né? Muita gente presa e tal. Em 73, não só os movimentos de guerrilha, que de fato existiram, e que de fato, grande parte deles não tinha nada de democrático, vinha de uma esquerda bastante radical, boa parte deles, né? Mas ainda assim, a responsabilidade de garantia da lei é do Estado. O Estado está ali para garantir a lei, né? E não para estar acima dela. Mas, de qualquer maneira, em 73, esses movimentos de esquerda já estão completamente desarticulados. E acho que Cálice, que é de 73, que é desse contexto, né? Ela tem um outro tom, né? Ela é um lamento. Cálice é um lamento. A música começa em cima e desce o tempo todo. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, já é um reflexo desse contexto. De um cenário que é, sim, de uma certa desesperança, que é, sim, de uma... O Gil, por exemplo, que é autor de Cálice também, junto com o Chico, e ninguém lembra que é. Sim. Né? Tem Gosta de cantar. Muito legal dele falando sobre a composição de Cálice. Vou ver se eu linko aqui na descrição. Vou até anotar para não esquecer. Pode falar. Boa, boa. Ele não gosta de cantar. É uma música triste pra caramba, né? E é um cenário que a esquerda está completamente desarticulada. Você tem uma cultura sob tutela, super censurada, né? E por aí vai. E aí, nesse contexto que sobe o Geisel. Essa volta toda para chegar no bendito do Geisel, que é um retorno do grupo. Você falou que eu podia falar, eu estou falando aqui. Mas eu estou com isso aqui, viu? Eu juro que eu estou tentando me policiar. Mas o que vai acontecer? Geisel é quando? É que ano especificamente? O Geisel é 74. 74, tá. De 74 até 79. Ele vai até 79. O que acontece? Com o Geisel, você tem duas coisas. Então, primeiro, um refluxo econômico, que a gente falou agora há pouco, e segundo, um retorno do grupo castelista ao poder, da chamada linha branda ao poder. Né? E aí muita gente pergunta, mas por que isso acontece? O que há? Já era uma ditadura de 10 anos. É uma década no poder. É que a gente vai contando, parece que foi rápido. Mas são 10 anos. A gente fala do AI-5, o AI-5 ele durou 11 anos. O Brasil ficou sob a vigência do AI-5 por 11 anos. Isso é muito tempo. Só que muita água passou por debaixo da ponte. Você tem a primeira crise do petróleo, você tem um refluxo econômico, e isso agrava a situação social das camadas mais pobres, e a classe média começa a ficar um pouco incomodada, começa a ter problema para trocar o Fusca, para trocar o Corcel, isso vai irritando. Você tem aquela canção Ouro de Tolo, do Raul Seixas, que faz justamente a menção ao Corcel 73, né? E justamente essa coisa meio vã do que a classe média, em especial, né, é capaz de apoiar e criar em defesa de determinados objetivos que para ele parecem absolutamente vazios. Né? Ouro de Tolo é uma belíssima... Como, principalmente, né? Exatamente. Então, me parece uma reflexão valiosíssima do Raul Seixas naquele contexto. Então, é esse o cenário. Então, você tem uma ditadura enorme. É preciso lembrar que você tem uma burocratização estrondosa do Estado, um Estado que participa muito da economia, são centenas de estatais. Isso aparece muito no texto. Essa característica pesada, burocrática do Estado, isso aparece muito no texto. Muito, muito, muito. Porque era uma forma de resolver as questões. Né? Falavam, olha, estamos com problema nos portos, beleza, então cria a Portobras. Estamos com problema não sei o quê, então o que não sei o que Braz. Né? Você tem a criação de estatais, e claro que com a criação de estatais você cria o quê? Conexões com setores civis. É o que a gente chama de toma lá da cá. Não se fazia necessariamente com o Congresso, porque o Congresso estava sob tutela. Mas você fazia com a sociedade civil dessa maneira. Então rolava toma lá da cá. Decisões fundamentais para o país eram tomadas por meia dúzia de pessoas na mesa dos ministérios. E ali se decidia o destino de milhões e milhões e milhões de cruzeiros na época, de orçamento, para o que seria importante, sem consultar ninguém, sem a fiscalização de um Ministério Público Federal, de uma Procuradoria-Geral da República, porque não tinha essa possibilidade de fiscalização. Então a gente está falando de milhões e milhões e milhões e milhões que eram destinados de acordo com a conveniência política, com a necessidade de conexões com grupos civis que sustentavam o regime e de acordo com os interesses também dos militares, que eram decididos assim sem imprensa livre, com censura.
Ah, naquela época não tinha corrupção. Ah, porque ninguém comentava? Então, porque ninguém comentou, não tinha? Né? É bacana, mas essa ideia, para mim, funciona para ler Poliana, entendeu? Para analisar o cenário histórico, a coisa me parece mais complexa. Né? Então, é esse o contexto histórico da Lígia Fagundes Telles, do texto dela, desse texto que ela produz, que é uma delícia. Enfim, falei demais. Você vê por que Maurinho foi chamado para o Fala para Camões, porque ele também fala para Camões. E eu adoro, porque eu não sei vocês, eu como sou nerd, quanto mais falam, mais eu gosto, porque mais a gente pode aprender, né? É por isso que estamos aqui neste canal. Ele fala de assessor de imprensa, né? As relações que existem entre o profissional de imprensa, o que se retrata, que é a vida, né, da sociedade, e os políticos, né, o jornalismo político, você retrata a política do país e os personagens políticos o tempo todo, né? Então, eu fico imaginando aquele secretário, alguns que eu já conhecia, parece o prefeito tal falando, parece o deputado tal, e o rapaz, né, ele chama o cara de moço, né, o secretário chama ele de moço. Me lembrou bastante também os secretários de comunicação, os assessores de imprensa. A hora que ele falou, esse jornalista que falou isso deve ser jornalista de esquerda. Me lembrou a mim também. Eu realmente me vi cheirando, querendo buscar alguma coisa para falar, eles já estão falando que não serviu para nada os outros, não sei o quê. Realmente, me pareceu tão retratando, e como eu vivo isso há tantos anos, né, é uma realidade que eu conheço muito bem, me pareceu até óbvio, assim, me pareceu até uma construção com personagens alegóricos que fazem tipo que a gente já conhece, mas é uma impressão que eu acredito que só causa num repórter, num jornalista, num político, que de fato se vê retratado ali, e como ele se olha no espelho todos os dias, ele fala, mas ela está falando óbvio, mas eu acho que isso é uma qualidade da obra, na realidade, porque de tão bem que ela retrata, ela me pareceu reflexiva. Massa. Bom, a gente já falou isso aqui em outros momentos do vídeo. Esse é um livro, é um conto escrito publicado em 1977. A gente já viu a questão do contexto histórico com o Maurinho, mas eu queria falar um pouco com você, Vini. A gente está falando de uma imprensa na ditadura militar, né? Então, eu queria te perguntar um pouco dessa diferença. É claro que você não estava trabalhando na ditadura militar, mas dessa liberdade que a imprensa não tinha e que hoje a gente tem, ou não tem. O jornalista pode escrever qualquer coisa hoje, não pode, não sei. O que a gente poderia falar por esse tema, assim? É de 77, né, professora, o conto, você disse, né? Em 77, especificamente em 77, né, uma obra literária, é claro que ela não é um texto jornalístico, né, ela não está tratando de uma realidade instantânea daquele momento apenas, mas em 77 já se vivia um processo, início do processo de abertura política, não foi o momento de maior recrudescimento da censura, eu imagino que o ambiente, né, já era um pouco mais fresco, né? Já estava um pouco menos travado. Mas a censura que se faz, eu acredito que tanto naquela época como hoje, aquela época com mais intensidade, mas hoje, ela é posterior ao trabalho do repórter. Posterior ao trabalho do repórter. A não ser no momento que se escolhe a pauta. A pauta, né, é o assunto que vai ser abordado na reportagem. E neste momento já se exerce algum tipo de censura, porque, por exemplo, num ambiente em que há mais controle da imprensa, você não vai pautar o cara vai lá fuçar na declaração de imposto de renda do presidente ou do governador, porque você sabe que isso fatalmente vai ser censurado depois. Então, existe essa pré-censura da pauta, mas tirando essa parte da pauta, o momento do trabalho do repórter, ele sofre pouca censura. Então, nesse sentido, não é muito diferente do que é hoje. Porque o cara vai lá cobrir a pauta, ele cobre, ele faz as perguntas, ele olha, ele registra o que ele acha que é de interesse noticioso jornalístico, portanto, de interesse público. Essa cobertura, ela se fazia no tempo de censura, e hoje eu entendo de maneira muito próxima. A censura era exercida na hora de ir publicar. Então, ele chegava com o material, aí o editor dele, que está hierarquicamente superior a ele, mas não é o dono do jornal. Este tem que prestar contas ao dono do jornal, ao diretor que presta ao dono. Então, aí esse já faz esse que faz a censura, porque é o dele que está na reta, o que ele vai entregar para o diretor. Então, ele corta.
Aí o diretor censura o editor, porque o dono do jornal vai cobrar dele. Aí faz mais uma clivagem, entendeu? Mais um corte, né? Então, a forma como esses personagens retratados, eles enxergam a imprensa, jornalista é assim, não sei o quê, devia ser como é hoje, apesar da censura ainda existente. Porque o trabalho do repórter é esse e sempre foi. Não importa o regime que se esteja político, de farejar o que está errado e publicar o que está errado. É separar o joio do trigo e publicar o joio. Porque assim, o papel da imprensa é fiscalizar o poder, né? O watchdog, até falam nos Estados Unidos, tem até essa expressão, né? Como é? O watchdog, o cão vigia, né? O cão ele fica vigiando a democracia, né? Achando as coisas que estão incorretas e tornando elas públicas para que se tomem atitude para que elas deixem de ocorrer. Então, é ficar lançando holofote sobre o que está errado. Esse é o trabalho do repórter. Às vezes as pessoas falam, jornal só dá notícia ruim para vender jornal. Não é essa a ideia. A ideia o Milor Fernandes tem uma definição boa de jornalismo. Ele fala, né? Ele fala, jornalismo é oposição. O resto é armazém de cocos e molhados. Então, enquanto for assim, está correto. O ruim é a imprensa carneira, é a imprensa carneirinha, a imprensa é a chamada chapa branca, é a que não fiscaliza, que em vez de fiscalizar o poder, fica tentando incensá-lo, né? Elogiá-lo. Essa imprensa não serve para nada. E para isso já existe a propaganda, já existe a publicidade. E a propaganda oficial, né, do governo. Isso, para a comunicação oficial. Todos os governos, eles estão dotados nos seus orçamentos com bastante verba ali, uma porcentagem expressiva dos seus orçamentos para ser utilizado em comunicação, que é para comunicar as coisas boas que o governo faz mesmo, que é para fazer campanhas de vacinação, por exemplo, é para informar, esse governo, ele construiu essas e essas casas populares, ele tem o direito e o dever de informar, até para que os cidadãos possam depois votar de novo, sabendo o que ele fez ou não. O papel do jornalismo não é esse. O papel do jornalismo não é informar o que o governo fez, o papel do jornalismo é informar o que o governo faz de errado. Esse é o papel. Então, e aí, o governo de turno na época, era um governo de direita, era ditadura militar na época do Conto da Lígia. Portanto, ele reconhece no jornalista um cara reclamão, que só olha as coisas erradas, como sendo de esquerda. Porque é o cara que o critica. Fosse um governo de esquerda, fosse um governo de esquerda, ia falar, esses jornalistas são todos vendidos para a direita, eles fazem o papel do patrão. Como a gente já viu, é dito até em governos de esquerda, que eu, como disse, sou de esquerda. Mas aí o jornalista que ia lá fiscalizar e falava mal, falava, esse é um pelego, tá fazendo o que o patrão quer, é vendido. Mas é que a verdade é que você tem que fiscalizar, seja qual a coloração do partido que esteja no poder, né? Eu não sei, Gê, sobre o Seminário dos Ratos especificamente, você tem algum comentário? Eu não sei, é das coisas que você mais gosta dela ou não? Eu gosto muito por causa do tom das conversas entre as duas personagens principais, né? A coisa do barulho que só um ouve e o outro não, né? Acho, aí pensando na questão da escritora Lígia, né? Ela coloca aqui uma citação do Carlos Drummond, que eles eram super amigos também, né? Muito amigos. Ela sempre cita o poema Procura da Poesia nas falas dela, né? Sempre citou. E eu gosto que as personagens, elas não têm nome, elas são os cargos dela, né? E isso acho muito, evidencia muito essa questão de que essas pessoas que se envolvem, né, em política, por exemplo, elas perdem o traço de personalidade individualizador e são apenas né, os cargos. Isso, né, o diretor da classe dos conservadores, o chefe das relações públicas, né, que é esse personagem que sobrevive. Não é um dos meus preferidos, mas eu gosto dessa provocação que ela faz no meio da ditadura militar, né? Só que ela, porque esse livro de 77 solta lá isso, essa linguagem super imbricada dela, né? Que precisa de interpretação. Mas eu gosto desse engajamento que ela tem
de falar sobre as coisas que acontecem no entorno, mas do jeito dela, assim, que é o que ela faz em As Meninas também, por meio da personagem Leão, por exemplo, que é uma personagem super engajada. Tem uma carta aqui descrevendo tortura, né, situações de tortura, e isso aqui passou pela censura em 73, porque o censor achou o livro muito chato, não passou da página 30. Então, ela deu um jeito, assim, de falar das coisas do mundo, né, de se posicionar efetivamente, mas por meio dessa linguagem, dessas personagens, dessa brincadeira intelectual que ela faz. Eu ia te perguntar isso, se é um traço constante da obra dela, no geral, isso, se ela tem essa questão política, se a gente tem uma orientação delas, tipo, se ficava claro um posicionamento político dela e se isso é frequente na obra ou se é uma coisa esporádica. Não é tão frequente, não é tão frequente. O que ficou mais evidente mesmo foi essa personagem Leão, porque a Leão, ela participa do Partido Comunista, tem as falas dela falando do Che, o namorado dela está preso na Argélia e ela vai para lá. Fica um pouco escondido nas personagens, assim. Nas falas dela, né, pós-ditadura, assim, dá para perceber uma questão apenas relacionada, sei lá, à cultura, à necessidade da cultura e tudo mais. Ela é um pouco conservadora em relação, porque é uma senhora, né? Conservadora em relação aos corpos femininos, por exemplo, tem uma entrevista dela que ela fica falando como é um horror essa coisa de Al-Chan, né? Em 96, no Roda Viva de 96, ela vai fazer um elogio à TV Cultura, bem no finalzinho, e ela fala assim, a TV Cultura não vai ficar expondo esse boquinha da garrafa aí, não, porque a TV Cultura não faz isso, né? Então, mas ela é uma escritora feminista, né? Sem se autodeclarar feminista, né? Tanto que em vários contos ela fala dessa liberdade sexual da mulher, assim, tranquilamente, né? Ela não era militante, então, assim, não era reconhecidamente militante. Não. Isso não. Embora ali... Pode terminar. Embora... Quando ela era bem nova, né? Ali ela foi contra a ditadura do Getúlio Vargas. Então, ela saía em passeata, ia lá, ela estava estudando na faculdade de Direito ainda, ia, lutou contra, participava e tudo mais ali contra a ditadura do Vargas, né? Mas isso foi bem no comecinho da carreira dela. Uma das coisas que a gente falou também é quando o secretário do Bem-Estar Público e Privado, que eu já acho sensacional essa necessidade de marcar o privado, né? É secretário do Bem-Estar Público e Privado, tá? O privado também. Quando ele está conversando... Até porque no regime militar o privado também é limitado, né? O privado não tem plena liberdade, o Estado é responsável por tudo. Sim, massa. Aí, a visão do historiador. Mas lá para o meio do conto, o secretário vai dizer, né, quando ele está falando que ele escuta o barulho, ele fala que ele escuta muito bem, e ele diz, quando fiz a Revolução de 32 e depois no golpe de 64, era o primeiro, e aí era o primeiro do grupo a ouvir, e nessa fala dele que a gente percebe que ele é um militar. Então, eu acho que tem várias coisas aqui, mas a gente pode começar com um resuminho da Revolução de 32, do golpe de 64, que aí no texto é assim que está dito, são essas as palavras, né? E aí, pela primeira vez que a gente, se não tivesse percebido, percebe que esse cara que está na cúpula, tentando resolver, não resolver, mas enfim, a situação dos roedores, dos ratos, é um militar. Eu fiquei com essa impressão. Isso não está absolutamente declarado, mas o verbo é fazer, né? Eu fiz 32, eu fiz 64. Né? Então, me parece que ou é um militar ou é um civil muito engajado, né, nessas coisas. Mas me parece ser um militar. É militar, né? Porque ele diz, à noite avisei meus companheiros, o inimigo está aqui, pois quando saímos... É isso. A linguagem é toda militar. É muito militar mesmo. A linguagem é toda militar. Bom, é preciso a gente fazer uma contextualização assim em geral. Se os anos 60 foram muito loucos, os anos 20 não me parecem menos loucos, tá? A gente fala muito de 68 como um ano de fato emblemático, mas 22 é um ano absolutamente emblemático também.
A gente tem que entender o seguinte, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Em Bom, 1918, acabou a Primeira Guerra Mundial. eu só sei em 1922 que nós temos a Semana de Arte Moderna e, obviamente, 100 anos da Exato. independência. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial, que tem um impacto absolutamente estrondoso, assim, é uma guerra horrorosa, enfim, são milhões e milhões de mortos civis e militares, mais a gripe espanhola que se proliferou de uma forma terrível naquele contexto, né? Alguns especialistas falam na casa de 30, 40, 50 milhões de mortos, outros chegam a falar em 100 milhões de mortos em virtude da chamada gripe espanhola. E aquele cenário da Primeira Guerra Mundial foi muito benéfico para espalhar, né? Foi muito propício, melhor dizendo, para espalhar a gripe, né? E chegou em todo lugar, inclusive no Brasil. Morreu um presidente aqui, o Rodrigues Alves, que tinha acabado de se eleger pela segunda vez, acabou morrendo antes da posse, em virtude da gripe espanhola. Mas houve um efeito colateral nessa cena da guerra, que foi uma coisa chamada industrialização substitutiva de importações. Ou seja, durante a guerra, a primeira, o Brasil teve problemas para exportar o seu principal produto, que era o café, e especialmente problemas para importar produtos industrializados que vinham de fora. Até porque durante a Primeira Guerra Mundial, é uma guerra das grandes potências, e as indústrias das grandes potências passaram por uma conversão econômica para sustentar os seus países na guerra. Então grosso modo, e mal comparando, mas fábrica de pinico fabrica capacete, fábrica de sapato fabrica coturno, e assim vai. Você vai convertendo a sua indústria para a necessidade da guerra. E isso acabou trazendo problemas, por exemplo, para o Brasil ter acesso a mantimentos, a produtos industrializados básicos. E a indústria brasileira cresceu. Acaba sendo um efeito colateral. A indústria brasileira, especialmente no Rio e São Paulo, cresce muito na década de 10. Já vinha numa tendência de crescimento, mas esse crescimento se acentua durante a cena da Primeira Guerra Mundial. Então, consequentemente, a população urbana começa a crescer, muitos imigrantes que estão vindo para o Brasil nessa época, espanhóis, portugueses, italianos, sírios, muita gente começa a ir, especialmente para esses centros urbanos mais importantes, né? Isso aparece muito na tela da Tarsila, né? Essa da louca, né? Porque você tem, ao mesmo tempo que você percebe que são tipos sociais distintos, ao mesmo tempo é tudo meio opaco, é tudo meio cinzento, né? As expressões muito semelhantes que revelam quais são as condições do trabalho nos grandes centros urbanos e nas indústrias em especial, num contexto em que você praticamente não tem legislação trabalhista, ou tem uma legislação muito cheia de buracos, né? Então, é um cenário muito louco. Mas, enfim, cresce o operariado, mas cresce também a classe média, setores da classe média urbana. E nesse cenário, parte dessa classe média urbana, ela vai para as Forças Armadas. E por quê? Porque estudar o filho era muito caro. E quando o rapaz vai estudar na academia militar, ele mora de graça, se veste de graça, come de graça e ainda recebe um soldo. Então, você tem setores da classe média que sistematicamente mandam seus filhos para as academias militares, justamente porque ali era uma possibilidade de estabilidade e ascensão, inclusive, né? E aos poucos essa classe média, e esses militares que vêm dessa classe média, eles são muito ressentidos com aquele cenário político da década de 10 à década de 20. Gente, não pode esquecer que é a Primeira República, é a República do Café com Leite, é ainda o predomínio daquele Brasil dos coronéis, aquele Brasil mais profundo do coronelismo, do voto de cabresto. A classe média vota e não elege, percebe? Porque os coronéis ganham as eleições na base das fraudes, na base do bico da pena, na base dos currais eleitorais. Então, começa a vir uma consciência política nessa classe média que é de superação desse modelo fraudulento, que é de superação dessa república carcomida, e é desse cenário que vai se consolidando uma ideia do soldado cidadão, de que a função do militar, mais do que garantir a soberania nacional, participar da política. Eles são fortemente influenciados pelo ideário positivista, né? Então eles creem vivamente de que eles são realmente predestinados, que fora deles, num mar de ignorantes, num mar de analfabetos,
num mar de pessoas muito pobres, eles são as únicas pessoas bem formadas, esclarecidas e patriotas o suficiente para salvar o Brasil da mão das oligarquias carcomidas, né? Então, no final dos anos 10 e começo dos anos 20, emerge o movimento tenentista, né? Que vem imbuído dessa coisa do salvacionismo. Vamos salvar o Brasil das mãos das oligarquias corruptas, vamos salvar o Brasil de si mesmo, das trevas que representa a ignorância, a pobreza, a miséria, das trevas que representa o analfabetismo, das trevas que representam esse sistema viciado, né? Eles vêm para colocar o Brasil numa rota de modernidade. E grande parte deles vem com um discurso autoritário, de que não há forma de se fazer isso que não por uma ditadura. Então você tem esse grupo dos tenentes, ele vai ganhando corpo com o tempo. O primeiro grande movimento deles, assim, que chama a atenção, são os 18 do Forte de Copacabana, em 1922. Você tem, em 1924, um movimento normalmente esquecido, mas muito importante, que é a Revolta Tenentista Paulista de 24. São Paulo vira uma praça de guerra, é um negócio horroroso, morre gente pra caramba, bairros operários são bombardeados, é um negócio muito louco. Em 24. E depois a coluna Prestes, a coluna Miguel Costa Prestes, entre 26 e 29, entre 24 e 27, mais ou menos, né? Mas aqui chama a atenção uma coisa, você pode estar se perguntando assim, mas espera aí, movimento tenentista, quem é que combate esses tenentes? Se eles são o exército, quem é que os combate? A resposta é o exército. Mas como assim? A grande questão é a seguinte, os tenentes, eles são oficiais de baixa patente. São jovens oficiais. Então, muito desse furor que eles tinham vinha também da idade, desse processo todo. O alto comando do exército, o exército velho de guerra, antigão, alta patente, esses caras, eles se mantiveram leais aos governos. Do Arthur Bernardes, em especial, né? E do Washington Luiz até os 45 do segundo tempo. Tá? O que vai acontecer? É que você vai ter uma conjunção cósmica terrível. Eu vou tentar resumi-la da melhor forma possível, tá? O que você tem? Então, você tem, de fato, um movimento tenentista que vocaliza os anseios de setores da classe média e que querem se posicionar e derrubar aquela república oligárquica. Ao mesmo tempo, você tem gente de dentro daquela república oligárquica que quer mais espaço. Então, você tem oligarquias importantes como Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, são oligarquias muito importantes. Rio de Janeiro, que começam a questionar aquela hegemonia, aquele predomínio de Minas e São Paulo. Então você começa a ter as chamadas oligarquias dissidentes, grupos oligárquicos que começam a romper com aquela estrutura. Você tem apoio de setores da classe média urbana, que não ganha as eleições, enfim, e uma burguesia industrial cada vez mais forte, querendo transformar a sua força econômica cada vez maior, numa força política também cada vez maior. Não sei se você está vendo, Ju, mas está nascendo um Frankenstein desse negócio, que aí você tem coronel descontente se juntando com um tenente muito bravo, para não dizer outra coisa, se juntando, né, com setores médios urbanos que querem arrebentar com aquele processo todo, que não aguentam mais aquela república, com uma burguesia industrial querendo espaço. É uma aliança de ocasião que está para nascer. É só arriscar o fósforo. Percebe? Percebe? É um negócio muito louco. E é louco assim porque não é exatamente... Não dá para fechar aí uma coisa muito ideológica. Cada um reza para um santo. Mas todo mundo junto fica fora. O pior não é isso. Cada um reza para um santo. Cada um tem um olhar diferente de Brasil. Mas eles só são fortes juntos. Eles só podem, de fato, superar aquela república oligárquica juntos. E aí que vai emergir a figura de Getúlio Vargas. Que muita gente pensa que é militar e não é. Ele fez, de fato, a academia militar quando era jovem, mas ele vem da oligarquia gaúcha. Ele vem do campo. Ele vem do coronelismo também. Viveu de fraudes eleitorais. O partido dele viveu de fraudes eleitorais à vontade. Só que o Getúlio Vargas, ele é o homem certo no lugar certo, que vai gradualmente ganhando força, primeiro como ministro da Fazenda do próprio Washington Luiz, que ele vai derrubar depois, né? Depois como governador do Rio Grande do Sul, depois foi antes deputado, né? E candidato a presidente em 30, contra o candidato do governo.
contra o Júlio Prestes. Ele vai aos poucos consolidando uma liderança, até que ele vai ser o ponto de aglutinação entre essas forças tão distintas, que vai ser no caso da Revolução de 30. E aí o que acontece? O Getúlio, juntamente com esse grupo super amplo, derruba o Washington Luiz, assume o poder, mas o detalhe é que não é exatamente Getúlio que derruba o Washington Luiz. Note que quando eu falei dessa turma toda, classe média, burguesia industrial, tenentes, eu não citei o alto comando do Exército. Porque o alto comando do Exército, até os 45 do segundo tempo, era legalista. Ele estava do lado de quem estava no poder. Quando o alto comando do Exército percebe o tamanho do movimento que era a Revolução de 30 e que não se tratava só de um movimento de tenentes, e aí vem a distinção, o porquê eu comecei essa conversa. O Exército combate o tenentismo por quê nos anos 20? Porque o alto comando entende o tenentismo como quebra de hierarquia. Ou seja, se oficiais de baixa patente derrubam um presidente da República e assumem o poder, o que eles fazem? Eles mandam nos generais? Então, o combate do alto comando contra o tenentismo, em 22, nos 18 do Forte, depois na Revolta de São Paulo, em 24, é um combate contra a quebra de hierarquia. É uma questão interna de honra também para o alto comando. Só que agora, em 30, não era só os tenentes. Você tem tenentes e uma galera junto, e cada um por um motivo. O Exército falou, ok, o que o Exército faz? Ele derruba o Washington Luiz. E ele passa a bola para o Getúlio. E fala para o Getúlio, ó, estamos aqui. Tá? Não dá de louco, nós estamos aqui. Não dá de louco. Louco, né? Aí o que acontece? Tentando resumir ao máximo. Dessas forças que sobem ao poder com Getúlio em 30, eles vão se dividir em dois grupos. Tá? Um grupo que formou o chamado Clube 3 de Outubro, que é um grupo que quer formar imediatamente uma ditadura militar, quer dizer, uma ditadura com Getúlio, mas de suporte militar. Só uma ditadura salva o Brasil das oligarquias, salva o Brasil do ranço da Primeira República e coloca o Brasil numa rota de desenvolvimento. Eu estou falando em 30. Mussolini já estava no poder há quase 10 anos. Ele vai chegar dali a 3. Então, nesse cenário, você falar ditadura não era nenhuma ofensa. Para muita gente era normal. Era a modernidade, era o futuro. E você tem uma outra ala que também apoiou Getúlio em 30, que falava que não. Que era uma ala mais tendente a liberal. Falava, tudo bem, derrubamos Washington Luiz, ótimo. Getúlio é provisório. Getúlio é provisório. Agora você convoca eleições, faz uma nova Assembleia Constituinte, faz uma nova Constituição Democrática e voltamos ao normal. O que o Getúlio faz nos primeiros 2 anos é trazer o pessoal mais autoritário para perto dele e dar sinais de que vai convocar uma Constituinte, mas não fala quando. Então, 32 é um rompimento a partir de São Paulo por N fatores. O chamado Partido Republicano Paulista contra o Getúlio, por quê? Porque foi derrubado em 30, ou seja, ressentido por ter sido derrubado. 2, o Partido Democrático de São Paulo, que era um partido que era oposição do PRP, mas que vinha dentro de um discurso mais liberal. Esse pessoal apoiou Getúlio e se sentiu traído por Getúlio. 3, parte dos militares de São Paulo, que apoiaram Getúlio e que também sentiram que Getúlio tinha um sonho de se perpetuar no poder, se sentem traídos e rompem. Então, 32 trata tudo isso. Uma parte de 32 nasce no tenentismo, uma parte mas eram adeptos de uma ideia constitucional ou coisa do gênero e sentiram que Getúlio Vargas simplesmente traiu o movimento. Então é por isso que é normal você pegar, por exemplo, militares de 64, e aí o personagem do conto da Lígia é sensacional, porque militares de 64, eles, até chegar em 64, eles, primeiro, conspiraram contra o próprio João Goulart, antes dele tomar posse, tentaram impedir a posse do Jango, conspiraram contra a JK, conspiraram contra o próprio Getúlio, que deu um suicídio. Você teve, antes de 64, 3 tentativas de golpe. E quase todas elas tiveram a participação efetiva de gente que veio do tenentismo, que veio desse espírito de salvar o Brasil,
da via armada como forma de colocar o Brasil no trilho. Então, existe essa mentalidade que ainda existe em grande parte hoje em dia, né? Muita gente que acha que fora das armas não há solução para o país, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu resumi bem, não sei se eu fui claro, mas é mais ou menos isso. Não tá sensacional? Vocês estão amando os meus convidados como eu amo? Eu espero que sim. Mas a gente ainda tem coisa para falar, gente. Não coubem 2 vídeos. Então eu vou pedir para você esperar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vem com a parte 3 do Seminário dos Ratos, porque a gente ainda tem coisa para falar aqui. Neste meio tempo, você pode digitar Fala Pra Camões lá no Instagram e me encontrar e me seguir, tá bom? Para me deixar mensagens que você pode deixar aqui também. Então, segura a onda e a gente volta para a terceira e última parte, prometo, do conto Seminário dos Ratos. Até daqui a pouco. Beijo, beijo.